Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que nos acompanham na transmissão desta Santa Missa, escutamos a palavra de Deus, 28º domingo do tempo comum. Jesus está encerrando o seu ministério público na Galileia, ao redor do mar da Galileia, do lago de Tiberíades, do lago da Galileia, né? Sempre recordamos tudo a mesma realidade, todo o mesmo lago ali, o mar, o lago da Galileia ou de Tiberíades, né? E onde Jesus chamou os seus primeiros apóstolos, realizou ali ao redor daquele lago, os pequenos montes que estão ali ao redor, muitos dos seus milagres, ensinou nas sinagogas ali da região, sobretudo a sinagoga de Cafarnaum, que foi como esta cidade de Cafarnaum, como que a segunda casa de Jesus, né? Quando fala que Jesus ia para casa, né, no contexto da sua pregação às margens do mar da Galileia, normalmente se refere aí a essa cidade de Cafarnaum e possivelmente a casa de Pedro, que estava bem próxima da sinagoga de Cafarnaum. Então Jesus está terminando o seu ministério público e está dirigindo-se então para Jerusalém, onde viverá a última etapa da sua missão aqui na terra entre nós. E neste contexto ele é confrontado pelos fariseus por uma questão polêmica daquele tempo, a questão do divórcio. Era pacífico entre os judeus a possibilidade do homem repudiar a mulher, do homem divorciar-se. Era inclusive uma permissão dada por Moisés, e existia somente uma dúvida: se esse repúdio que o homem poderia fazer, né, essa carta de repúdio, abandonando a mulher, ela precisava de um motivo forte ou podia ser por qualquer motivo. Era pacífico isso na cultura judaica. A única questão era essa, né? Precisa um motivo forte ou o homem, por qualquer motivo, pode fazer. Para que a mulher pudesse deixar o marido, quer dizer, a possibilidade era muito mais restrita, né? Mas existia essa ampla gama de possibilidade. No mundo grego também o divórcio era algo plenamente aceitado. Então os fariseus se apresentam diante de Jesus para ver, bom, em qual escola você entra aí? O que você nos diz? Para nós é pacífico que isso é permitido e isso é uma possibilidade, mas nós queremos saber de você. Se precisa um motivo forte, se qualquer motivo ele é suficiente, né? E Jesus surpreende com a resposta, surpreende aos fariseus, surpreende as pessoas que estavam escutando, surpreende inclusive os seus próprios apóstolos. No Evangelho segundo Mateus, nós estamos lendo o Evangelho segundo Marcos, se não me equivoco, inclusive Pedro, né, que sempre é o primeiro a reagir, ele reage. Depois de escutar Jesus falar a resposta que ele vai falar, a qual nós vamos nos referir, que Jesus diz não,
No princípio não era assim, né? Não pode, nem por motivo grave, nem por motivo fútil pode. E então Pedro vai dizer, né? Mas se esta é a condição do homem em relação à mulher, se você está dizendo que a gente agora já não pode mais fazer aquilo que a gente quer, né? É melhor não casar, né? Ele diz assim, opa, você está nos pedindo, né? Muda as coisas. Então Jesus realmente surpreende, porque é uma novidade que Jesus traz, tanto em relação à cultura judaica, como ao mundo pagão. Essa resposta de Jesus, ela causa também muita perplexidade nos dias de hoje também, né? Onde é difícil para nós compreendermos esse ensinamento de Jesus sobre a indissolubilidade do matrimônio, isto é, uma vez que se recebe o sacramento do matrimônio na igreja, ele é para toda a vida. Então esse ensinamento, guardado pela igreja, preservado pela igreja através de todos os séculos, também causa perplexidade sérias, problemas sérios no mundo de hoje, né? E nós também somos tomados assim de um certo estupor. Como poderá ser possível isso? Como é possível isso? Porque de fato nós vivemos também num ambiente semelhante àquele do mundo judaico, da cultura grega pagã, onde a gente olha ao redor e vê, né, a situação na qual se encontra o matrimônio. Há uma situação que nós não podemos fechar os olhos, né? O matrimônio cristão, ele tem 3 características fundamentais, né? A indissolubilidade, quer dizer, ele é para toda a vida, para toda a vida. A segunda característica é a unicidade, né? Só é uma pessoa só. Então se fala aí da fidelidade, né? Então o homem vive para a mulher vive para o homem vive para uma só mulher, a mulher vive para um só homem, a unicidade. E o terceiro, a abertura à vida, né? São 3 características do casamento cristão católico. De fato, se falta um destes elementos, não se pode falar de um elemento cristão, de um casamento cristão. E a gente pode, né, olha para os lados, olha para o ambiente cultural no qual a gente vive, e a gente pode ver como estão essas 3 questões hoje, né? Então, a resposta de Jesus, ela não gerou perplexidade, né, e problemas só lá atrás, há 2000 anos atrás. Esta resposta de Jesus, ela gera perplexidade, problemas hoje ainda também. De fato, este é um dos temas candentes, né? Um dos temas importantes, constantemente se está voltando a este tempo, né? A realidade que a gente vê de matrimônios que se desfazem. Agora, nós não podemos olhar para essa questão que Jesus apresenta de um modo meramente moralista, né? Há uma lei que existe, e a lei de Moisés era aquela, a lei de Jesus agora é essa, e vamos todo mundo se adequar a esta lei, e quem está fora disso não tem salvação. Não, nós precisamos entender o sentido da resposta que Jesus dá e o caminho que ele indica para que nós possamos experimentar a resposta que ele dá como boa nova, né? Esse é o Evangelho de Jesus. Evangelho quer dizer boa nova. Então, essa mensagem de Jesus em relação ao matrimônio é uma boa notícia. Agora, por que ela não é percebida hoje por nós como uma boa notícia? Por que
que nós não estamos conseguindo viver essa mensagem de Jesus como uma boa notícia. Porque essa mensagem de Jesus, ao invés de trazer contentamento, traz, às vezes, tanto sofrimento, um sentimento difícil nos corações das pessoas, né? Então, algo aí está acontecendo, porque o que Jesus propõe é sempre boa notícia, é boa notícia. Nós precisamos, então, compreender essa fala de Jesus nesse contexto da boa notícia, de algo de bom que Ele quer repropor para a humanidade toda e para cada um de nós também. E Jesus responde, não somente dizendo que não é lícito, não só o homem, mas também a mulher repudiar, né? Jesus já coloca num outro patamar a questão. Os fariseus queriam saber a condição do homem, quando é que o homem pode fazer ou não pode fazer, e Jesus coloca os dois numa condição de igualdade, né? O homem não, né? E a mulher também não. Então já coloca numa posição de igualdade os dois, e coloca no caminho para resolver essa questão. E ele diz assim, né? É certo que Moisés permitia isso, mas no princípio, na origem, isto é, antes de Moisés, no projeto original de Deus, não era assim. O projeto original de Deus é este: que homem e mulher vivam em harmonia, constituam uma aliança para toda a vida, aberta à vida, à geração de vida, uma comunhão de vida e de felicidade, como reflexo da própria vida de Deus, que é comunhão. Então, o sentido da resposta de Jesus é essa: nós precisamos voltar lá e olhar qual é o projeto original do Pai. Nós não podemos simplesmente nos fixar, embora tenhamos que dar resposta a situações difíceis, de sofrimento, a toda a casuística que pode existir e que pode eventualmente justificar uma solução de um jeito ou de outra. O sentido da resposta de Jesus não é fechar os olhos para situações concretas, difíceis, que precisam ser enfrentadas de um modo pessoal, particular, atendendo à história de cada pessoa, né? Jesus não está dizendo isso, fechando os olhos e dando simplesmente uma lei fria, mas Ele está dizendo: nós não vamos sair desse buraco onde a gente está, nós não vamos sair dessa situação onde nós estamos, que já estavam os judeus, e estamos nós pior ainda, de obscurecimento da beleza desta união conjugal e do matrimônio como projeto de vida. Nós não vamos sair disso se nós não voltarmos o nosso olhar lá para o projeto original de Deus, e redescobrir a beleza daquele projeto e compreender que a vivência desta nova realidade, né, é proposta por Jesus, é um recoligamento com as origens. Que o que se fala lá no Gênesis não é somente um relato de algo que passou, de como era, mas é o relato do projeto originário de Deus. E então nós temos que ir e olhar para lá. E nós vamos compreender que esse projeto de Deus, ele só pode ser vivido na comunhão com o próprio Deus. Porque o relato da criação, do homem e da mulher, e da aliança conjugal, e da harmonia em que se vivia essa aliança, ele é anterior
ao pecado original. Lembra? A gente vai ver a narrativa do Gênesis. Primeiro o homem, Deus cria o homem e a mulher em igualdade de dignidade, e eles vivem em harmonia entre eles e com Deus, no jardim do Éden, no paraíso. Depois vem a queda, e depois da queda começa todo o problema, também na aliança conjugal, a acusação mútua, né? A mulher que diz uma coisa, o homem que diz outra. Não, foi essa mulher, essa pessoa aí que você me deu, que me mandou comer essa maçã, não fui eu não queria, ela que, né? Começa a confusão. E então Jesus, dando uma indicação para voltar às origens e ao plano original de Deus, não está falando para voltarmos a uma aliança pós-queda e pós-pecado, mas está dizendo para voltarmos lá atrás, regenerados pelo amor de Deus, em comunhão com Ele. Então, quando Jesus fala da origem e de nos recoligar com este plano originário, Ele está falando que é necessário também um remédio para o pecado, e que sem essa regeneração do coração, não será possível resgatar esta aliança e esta comunhão de vida como Deus quer. Então o problema não é somente resolver este ou aquele caso concreto, ou esta ou aquela situação, para a qual a igreja vai encontrando caminhos também na sua misericórdia, para ir orientando, para ir acolhendo, para ir conduzindo, né? Não, o problema central não é este. O problema central é como nós, como comunidade cristã, como nós, como discípulos de Jesus, atentos à sua palavra, podemos superar essa nossa condição de coração duro, marcado, ferido pelo pecado, porque só assim nós seremos capazes então de construir relacionamentos sadios e saudáveis, né? Jesus está nos mandando lá para olhar a origem, mas aquela origem onde o homem contava com a graça de Deus, com a força de Deus. Então Jesus, por vias indiretas, está dizendo também: sem esta graça da comunhão com Deus, não será possível viver a comunhão nas relações pessoais, né? Por que que Jesus ele pode revogar esta lei mosaica que autorizava o divórcio pela dureza dos corações? Porque ele, com a sua morte na cruz, nos devolve a graça e nos devolve a possibilidade de viver aquela condição de harmonia. Porque com a sua morte ele arranca nosso coração de pedra e nos dá um coração misericordioso. Então esta aliança de vida e de amor, vivida conforme o projeto originário de Deus, é o caminho para superarmos as dificuldades de hoje. Porque nós também hoje, como os judeus daquele tempo, estamos tentando soluções. Isso pode, isso não pode, isso aí é mais ou é menos, é mais possibilidade, é menos possibilidades, né? A questão fundamental não está aí. O que pode, o que não pode, se pode ir até aqui, ou se não pode ir até ali, se pode fazer isso, se não pode fazer aquilo. A questão fundamental é voltarmos a esse projeto original, a voltar a ver a beleza disso e a resgatar tudo, as três características do matrimônio, porque às vezes a gente está pensando somente em uma ou duas no máximo, mas as três dimensões do matrimônio: a indissolubilidade, a unicidade, mas também a abertura à vida. Crescei e multiplicai-vos, né?
esta abertura à vida, que está obscurecida também por vários fatores da cultura que a gente vive. Os filhos hoje, no contexto cultural que a gente vive, a abertura à vida e os filhos são vistos quase como uma ameaça e não como uma possibilidade de realização, né? Às vezes se vive este medo da vida, né? Quando ao longo de toda a tradição cristã e toda a tradição cultural também, a vida, a nova vida, sempre foi vista como um sinal de bênção, sempre foi visto como um sinal da mão de Deus naquela família, naquela vida, e hoje a gente vive retraído. Então Jesus nos convida a olhar lá para trás, e buscar, a partir deste olhar lá na origem, uma origem, repito, onde o ser humano conta com a graça e a amizade com Deus, e por isso é capaz de viver determinadas coisas. Voltar lá para a origem. Como que nós voltamos para a origem? Não somente com o pensamento, mas nesse encontro com o Cristo, que nos redime, nos salva do pecado, nos dá um coração novo e nos capacita a viver como filhos de Deus e como irmãos. Não entendamos este Evangelho desde o ponto de vista simplesmente moralista, de uma lei que Jesus diz, antes podia, agora não pode, pode isso, não pode aquilo. Não, está longe do projeto de Jesus, simplesmente impor uma lei, um jugo sobre as pessoas. O projeto de Jesus é este, de repropor um caminho de felicidade para o homem, de repropor um caminho onde a comunhão de vida e de amor seja possível, e isso somente vai ser possível se voltarmos lá ao projeto original do Pai. As soluções, as gambiarras que a gente vai fazendo, né, através de uma legislação aqui ou ali, não vão resolver a questão. Pelo contrário, nós vemos como a crise do matrimônio, ela se agrava sempre mais, e a gente vai de gambiarra em gambiarra, tentando arrumar, né? Mas nós precisamos escutar o Senhor que diz, olha, né? Não é tanto olhando para frente, ou olhando para o hoje, que nós vamos encontrar caminho de solução para isso, mas é olhando lá para a origem, para o projeto original. E eu estou aí para dar-lhes esta força. Depois, as situações concretas de sofrimento, repito, situações difíceis que se vive, de conflito, cada história é uma história, precisa ser olhada com carinho, com amor, e a igreja procura acompanhar e fazer e ver e aconselhar, para que cada um consiga encontrar o seu lugar de crescimento, o seu lugar de realização, o seu lugar de união com Deus, o seu lugar de santidade. Ao Jesus proclamar essas palavras hoje, Jesus não tem este objetivo, né, de dizer, há uns perfeitos aqui, de um lado, e uns imperfeitos. Há uns que estão salvos e outros que não estão salvos. Não. Jesus conhece o coração do homem e sabe que todos nós somos pecadores necessitados de salvação. Todos, absolutamente todos. Até quem está casado no papel bonitinho e tudo isso, também é pecador, porque, né, tem essa situação resolvida, mas tem outras que não estão resolvidas. Então aqui, né, não se trata de dizer que há uns que estão salvos e outros que estão condenados, mas Jesus está convidando a todos a olhar para lá, para o projeto originário do Pai, e é aí que nós vamos encontrar resposta, é aí que a gente vai encontrar solução. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.